Elton John causou polêmica ao se posicionar contra a legalização da maconha no Canadá e nos Estados Unidos. E os advogados responsáveis pela disputa judicial envolvendo a família de Gugu Liberato emitiram um comunicado conjunto destinado a colocar um ponto final na briga envolvendo a herança do apresentador. A saúde mental tem se tornado uma preocupação crescente com o aumento de diagnósticos de depressão e ansiedade no mundo. E a imagem em que Ayrton Senna surge salvando o francês Eric Comas no GP da Bélgica de 1992 faz parte da série da Netflix em homenagem ao tricampeão brasileiro. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. E os advogados responsáveis pela disputa judicial envolvendo a família de Gugu Liberato, juntamente com os representantes de Maria e Sofia Liberato e sua mãe Rosemiriam, emitiram um comunicado conjunto destinado a colocar um ponto final na briga envolvendo a herança do apresentador. Rosemiriam de Mateu exigia reconhecimento de união estável com Gugu e tentava invalidar o testamento deixado por ele. Gugu deixou para Rosemiriam uma mansão em Alphaville e um valor vitalício em dinheiro. Ela reivindicava 50% do valor da herança bilionária. Após 5 anos com os processos tramitando na justiça, Rosemiriam desistiu de tentar provar uma união estável e, em comum acordo com os filhos, encerrou a disputa. Desta maneira, o testamento deixado por Gugu será respeitado. Em 2023, apenas 58,5% dos resíduos sólidos urbanos no Brasil foram encaminhados para destinação ambientalmente adequada, aponta um panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2024, da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, ABREMA. O estudo também revela que 41,5% dos resíduos descartados no país tiveram destino inadequado, com 35,5% indo para lixões. O relatório destaca o não cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelecia 2024 como o prazo para o fim dos lixões. Além dos riscos ao meio ambiente e à saúde, isso mostra que o gerenciamento de resíduos no Brasil ainda não segue as diretrizes da PNRS, explica o estudo. Mesmo assim, houve um pequeno avanço desde 2022, quando a destinação adequada foi de 57%, sugerindo um progresso no encaminhamento de resíduos para destinos mais sustentáveis. Em 2023, a média de resíduos sólidos urbanos gerados por dia foi de 1,4 quilos por pessoa, somando 81 milhões de toneladas ao longo do ano. E o casal Thiago Nigro e Maíra Cardi comprou uma mansão avaliada em 40 milhões de reais, que foi do jogador de futebol Neymar, e recebeu algumas críticas após revelar a compra e que os dois trabalhariam em reformas. Ele, que é coach de finanças, recebeu alguns lembretes dos fãs sobre um conselho que ele deu em uma live. Segundo os alunos dele, em algumas lives, ele dizia que comprar um imóvel não é exatamente uma boa escolha, e sim alugar. Thiago Nigro não curtiu e respondeu. Ele justificou que ensinou uma conta que teria dito que, em algumas situações, o aluguel poderia valer mais a pena por caber no orçamento. A saúde mental tem se tornado uma preocupação crescente com o aumento de diagnósticos de depressão e ansiedade no mundo. Isso tem levado mais pessoas, especialmente mulheres, a buscar terapia e apoio psicológico. Segundo pesquisa do Jet Ninjas, maior marketplace de serviços da América Latina, 74,92% das buscas por psicólogos em outubro foram feitas por mulheres. No caso dos psicanalistas, a procura feminina foi ainda maior, com 76,65% das solicitações. Esse cenário é consistente desde 2022, quando 73% das buscas por psicanalistas eram de mulheres, número que subiu para 78% em 2023. A psicóloga Maria Bueno, do Jet Ninjas, afirma que esse aumento na procura pelas mulheres reflete uma mudança de atitude em relação ao cuidado da saúde mental.
Elas estão buscando ativamente formas de manter o equilíbrio emocional, com a terapia sendo uma parte essencial desse processo, afirma a profissional. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Previsão do tempo para quinta-feira, 19 de dezembro. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quinta-feira encoberta com chuviscos. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 30 graus. A umidade do ar fica entre 100% e 50%. Porto Estrela, em Mato Grosso, celebra aniversário com tempo encoberto e chuviscos. A temperatura varia de 24 a 34 graus. A umidade do ar registra de 100% a 60%. Região Nordeste. Em São Luís do Maranhão, céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 26 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 80% a 60%. Rafael Godeiro, no Rio Grande do Norte, comemora aniversário com tempo nublado. Temperatura oscila de 23 a 36 graus e a umidade do ar marca de 80% a 30%. Região Norte. Palmas, no Tocantins, tem previsão de dia encoberto e com chuviscos. A temperatura mínima 22, máxima 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 95% a 65%. Careiro, no Amazonas, celebra aniversário com céu encoberto. A temperatura oscila de 24 a 34 graus e a umidade do ar fica entre 100% e 50%. Região Sudeste. Na capital paulista, São Paulo, tempo encoberto, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 30 graus. A umidade do ar vai de 90% a 35%. Araxá, em Minas Gerais, completa mais um ano de fundação com céu encoberto e chuviscos. A temperatura varia entre 19 e 29 graus e a umidade relativa do ar vai de 100% a 55%. Região Sul. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, céu encoberto e com chuviscos nesta quinta-feira. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 40%. Barra do Jacaré, no Paraná, festeja aniversário com tempo nublado. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 19 de dezembro, com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. A FIFA anunciou nesta terça os vencedores do Prêmio The Best. O menino Gui, torcedor ícone do Vasco, conquistou o troféu The FIFA The Best Football Awards. O pequeno vascaíno de 10 anos foi reconhecido na premiação como o melhor torcedor. Gui, de apenas 10 anos, é portador de uma doença rara chamada epidermólise bolhosa. Em junho de 2023, um vídeo compartilhado pela mãe dele viralizou nas redes sociais com milhões de visualizações. Na ocasião, a mãe registrou o encontro com o filho depois dele ficar 16 dias em coma induzido. A partir dali começou a história do pequeno Gui como torcedor símbolo do Vasco, clube do coração. O garoto recebeu visita de jogadores do time de São Januário e inclusive ficou amigo de Gabriel Peck, que hoje defende o LA Galaxy dos Estados Unidos. Gui passou a frequentar os jogos e o dia a dia do elenco, virando uma espécie de mascote. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
E em uma nova entrevista à revista Time, Elton John causou polêmica ao se posicionar contra a legalização da maconha no Canadá e nos Estados Unidos. O artista, que celebra 34 anos de sobriedade, classificou a legalização da substância como um erro monumental. Com base em sua própria experiência com os vícios, Elton John compartilhou detalhes de sua jornada para a sobriedade e afirmou que a maconha não apenas o tornou viciado, mas também o levou a experimentar outras drogas, comprometendo sua saúde e seus relacionamentos. E o jogador cristão Mark Guerre não será punido por escrever uma mensagem cristã em braçadeira LGBT durante um jogo da Premier League na Inglaterra no final de novembro. A Associação Inglesa de Futebol decidiu apenas dar uma advertência informal ao zagueiro do Crystal Palace. A FA lembrou Mark e seu time de que é proibido exibir mensagens religiosas em qualquer peça de roupa do uniforme, segundo as regras da federação. E a imagem em que Ayrton Senna surge salvando o francês Eric Comas no GP da Bélgica de 1992 faz parte da série da Netflix em homenagem ao tricampeão brasileiro. Senna, ao ver a gravidade do acidente, mostrou valentia. Ele estacionou sua McLaren ao lado do companheiro, desceu do cockpit e correu em direção ao francês. O motivo? O carro sofria com vazamento de combustível e estava prestes a explodir. O brasileiro desligou a ignição da Ligier Renault e evitou o pior. 2 anos depois, o papel se inverteu, mas Comas não conseguiu retribuir o gesto. Quando Senna bateu em Imola, os fiscais de prova impediram qualquer resgate por parte dos pilotos. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.